Já de volta com o nosso Manhã da Piedade ao vivo, vamos agora à redação da Rede Catedral de Comunicação Católica, onde está o repórter Paulo Azeredo, que vai atualizar para a gente os dados, os números do coronavírus aqui em Minas Gerais. Paulo, é com você. Bom, vamos lá, Síria. O boletim epidemiológico que foi divulgado agora há pouco pela manhã pela Secretaria Estadual de Saúde traz os números aqui de Minas, são 168.168, 428 casos, então 168.428 casos no estado da Covid-19. Temos 135.981 casos de pessoas que se recuperaram do coronavírus. E, infelizmente, já são quase 4.000 óbitos, 3.943 óbitos em nosso estado. Lembrando que hoje também, Ciro, uma informação importante, Betim começa a avançar na fase de flexibilização do comércio, passando do essencial para outros comércios, assim como em Belo Horizonte está sendo feito. Tá certo. Paulo, muito obrigada, viu? Até a próxima. Bom fim de semana. Até mais, Síria. Bom final de semana. Bom, e olha só, agora nós vamos conversar, gente, com um líder indígena, ambientalista e escritor Ailton Krenak, que vive lá na região do Rio Doce, aqui em Minas Gerais. Ele que lançou recentemente o e-book gratuito O Amanhã Não Está à Venda. Na obra, ele reflete aí sobre a pandemia da Covid-19, que impõe desafios sociais, econômicos e, claro, ambientais para o mundo inteiro. Nossa conversa é com ele, então, Ailton Krenak. Bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Síria. Que bom tê-lo aqui, Ailton. E eu queria primeiro que você explicasse para a gente o que o motivou a fazer essa reflexão, a escrever este e-book. Bom, na verdade é uma reflexão que é anterior a esse confinamento que nós estamos todos tendo que passar por essa experiência. Há cerca de 5 anos atrás, nós tivemos um grave dano na bacia do Rio Doce, quando a lama de Mariana apavorou a todo mundo, e isso pôs a comunidade Krenak, aqui na margem do Rio Doce, aqui perto de Resplendor, Conselheiro Pena, aqui é a reserva indígena Krenak. E aqui tem 130 famílias que vivem desse território e com suas fontes de vida muito limitadas ao que essa terra dá. Quando o rio foi pasteurizado pela lama, ficou todo mundo aqui refugiado. Sim. Então, há 5 anos, nós estamos refugiados no nosso próprio território e pensando. Eu tenho refletido muito sobre essas questões, porque se o mundo não cabe mais uma pequena comunidade indígena como os Krenak, significa que o mundo está mesmo ficando deserto. E foi isso que me levou a refletir sobre a questão da própria ideia de humanidade como uma coisa harmônica e homogênea, e pensar as diferenças que estão marcando esse tempo que nós vivemos. São diferenças muito radicais e que elas estão excluindo milhares de vidas daquilo que é o essencial, né? É de graça, né? É gratuito. São quantas páginas e como que as pessoas podem ter acesso a esse e-book? Amanhã Não Está à Venda, ele saiu em PDF ou nesse sistema de e-book distribuído pela Amazon. Mas agora, cerca de uma semana, a Companhia das Letras incluiu o texto do Amanhã Não Está à Venda numa nova publicação que tem o nome de A Vida Não É Útil. Eu acabei publicando 2 títulos esse ano. Um ano em que nós estamos todo mundo parado, mas admiravelmente eu fui demandado a publicar 2 livros no mesmo quase semestre, né? A Vida Não É Útil, ele continua dando consequência ao debate aberto com ideias para adiar o fim do mundo. Então, involuntariamente, eu acabei produzindo uma trilogia. A primeira é Ideias para adiar o fim do mundo, a segunda, Amanhã Não Está à Venda, e por último, essa que A Vida Não É Útil. Sim. E onde que as pessoas podem encontrar essas reflexões, esse seu material, hein, Ailton? Na internet, as pessoas conseguem, botando o título Ideias para adiar o fim do mundo, eles vão ser levados para o site da
Companhia das Letras Tá. ou outras distribuidoras. Tá bom. E os outros títulos também. Então, tudo na internet. Joga aí Companhia das Letras também e os outros títulos. É uma trilogia, como a Ailton bem explicou. Ailton, que retorno que você tem tido das pessoas, principalmente que têm lido O Amanhã Não Está à Venda, que você trouxe essa reflexão sobre pandemia? O que as pessoas têm falado para você? Tem havido uma resposta assim enorme, desde meninada que está no ensino médio até pesquisadores das universidades. Eles têm se interessado muito por discutir o texto, que não é muito comum. As pessoas costumam ler um livro, gostam do livro ou não, mas não ficam querendo debater o livro com o autor. Eu estou vivendo uma experiência muito extravagante e os meus leitores querem discutir comigo o livro. E eu acho que é uma situação bem incomum. E tá muito surpreendente para mim a implicação que as coisas que eu falei no livro, que eu trago no livro, essas reflexões, como que elas estão implicadas com o cotidiano e com a vida das pessoas. Por exemplo, tem gente que me pergunta, o que eu vou fazer com as crianças? Eles não querem ficar mais dentro de um apartamento? Eu mesma já estou ficando louca com as crianças dentro de casa. Como que eu faço? Que história eu conto para os meus filhos para justificar para ele essa prisão domiciliar? Aí eu fico diante de questões que eu não tinha refletido ainda, mas que me ajudam a continuar a pensar, porque nós estamos todos na mesma canoa. Não tem essa coisa de pensar que quem vive no apartamento vai sofrer mais ou menos do que quem está vivendo na roça, quem está vivendo num sítio. Temporariamente, você pode ser protegido desse contágio, mas a ciência indica que esse vírus ele vai, assim como uma daquelas, sem fazer comparação negacionista, assim como outras epidemias que já marcaram todo mundo, a ponto da gente ter as vacinas, por exemplo, para as crianças, não ter paralisia infantil, ou algumas enfermidades que a gente já controlou por vacinação, a tríplice e tudo, tem cientistas que dizem que todos nós vamos ter o contágio. E não vai sobrar ninguém. E nós vamos precisar depois incluir no nosso programa, assim como tem as vacinas para as crianças, essa vai ser incluída também no futuro. Todo mundo vai ter essa vacina para poder ficar, digamos, contemporâneo ao mundo podre que nós estamos construindo. Ailton, como que tem sido para vocês aí na comunidade indígena esse período? Você citou, né, de uma pessoa que veio falar com você que não consegue mais ficar em casa com uma criança dentro de um apartamento. E como que tem sido essa experiência para vocês aí na comunidade indígena? Então, nós estamos naquele lugar da roça que eu falei, onde muita gente se sente protegido num sítio. Ele não está no meio do burburinho, né? Não está em rodoviária, não está circulando em metrô, em trem, em avião. E essa circulação, ela é entrada para o contágio. Se você está fora dessa circulação, você está temporariamente protegido, mas isso não quer dizer que você não vai ter o contágio. Você talvez vá ter esse contágio quando tudo estiver melhor organizado para você não ter óbitos, tantos óbitos. Parece que vão diminuir os óbitos, não porque a gente não tem contágio, mas porque a evolução do vírus e a evolução da resposta do organismo das pessoas vai evoluir também. A gente tem que pensar de uma maneira positiva para a gente não ficar todo mundo doente, entendeu? É verdade. Doente mentalmente até, né? Para fechar nossa conversa, Ailton, você que é líder indígena, você que é ambientalista, escritor, quais são os principais desafios ambientais que essa pandemia nos impôs, hein? O principal desafio ambiental, ele pode ser resumido numa frase. Nós precisamos religar com a Terra, com a vida no planeta, com a Terra. Se a gente religar, todas essas outras questões elas vão começar a se resolver.
Tá certo, nosso contato. Então, esse é o principal desafio, religar com a terra, com a mãe natureza, né? Fica essa reflexão para todos nós, então. Ailton Krenak, muito obrigada por atender o nosso chamado, por conversar um pouco com a gente. Com certeza nós tínhamos muitos e muitos outros assuntos para discutir aqui, para falar, para ouvir a sua reflexão, que é sempre tão ponderada, sempre tão importante, mas nosso tempo esgotou, infelizmente. Muito obrigada mais uma vez, viu? E até a próxima. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Nós conversamos então com o líder indígena Ailton Krenak, ele que lançou esse livro tão especial, e-book, Amanhã Não Está à Venda, Companhia das Letras. Joga aí na internet, né? No buscador que você usa, que você vai ser direcionado. É de graça, viu, gente? É uma reflexão muito importante. Eu comecei a ler, gostei bastante. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta no próximo bloco. A nossa conversa é com a cantora mineira Titânia.